Está na hora de dar a conhecer o homem por trás da voz que narra os jogos no Porto Canal e na Futebol Clube Porto TV. Paulo Miguel Castro. Sou eu. Eu e o Migas, claro, porque ele é que é a estrela do programa. Uma voz pujante, carismática e forte. Paulo Miguel Castro. A voz que não é a voz, é a voz. É a voz. Paulo, bem-vindo. Não dou ordens. Não estava à espera que Obrigado. aceitasses Eu também estar não estava aqui. à espera que tu me convidasses, mas a partir do momento em que convidas, para mim é espírito de missão. Mas querias que convidasse ou não? Gostei, claro, Querias. claro que sim, desde o primeiro Então, dia. de certa forma, estavas à espera que... Eu nunca te dei o toque, olha, não me levas lá. Eu deste, mas eu Deste. achava que era tanga. E era. Era. Mas a verdade é que estamos aqui Parecia os sério. dois. Estamos aqui os dois. Estamos com um Paulo também diferente do que Paulo já foi. Escolhi aqui uma foto Com cabelo? especial. O Paulo tem um gosto particular para óculos e aqui também tinha uns anos a menos. Não faz ideia que idade tinhas aqui? 24. Já narravas jogos aqui? Eu aí estava na Sport TV. Início? Ou já há alguns aninhos? Ai, seguro? Estão a mandar segurar a foto. Acho que já estava há algum tempo. Queres que localize Bem a bonito. fotografia? Podes localizar. Aeroporto Francisco Sá Carneiro, com mais Estavas dois prontinho para amigos, viajar? de partida para Barcelona e depois de Barcelona de partida para Amsterdão. Foi uma semana engraçada. Uma viagem divertida? Foi muito divertido. Muito bem. Muito Paulo, aqui divertido. tinhas outro estilo? Hoje... Não, Não? É Não. o mesmo Não. estilo? Eu posso-te apanhar assim na rua? podes. Podes. Já, estes óculos já não existem, não é? Podes. Esses óculos já não existem, o cabelo também já não existe, o sorriso bonito acho que ainda se mantém. Gosto da confiança. Mas podes-me apanhar assim. Aliás, podes-me apanhar pior, se fores assim. Pior? Sim, se fores assim visitar Atenção, eu não estava a dizer que estavas mal. uma esplanada, Eu longe de estava a mim, dizer se posso apanhar longe assim. de mim pensar que tu estavas a insinuar que eu estava mal. Não. Podes-me apanhar assim, aos 43, 18 anos depois, ou 19, O estilo mantém-se. ainda me podes apanhar assim. Ó Paulo, tu estavas aí a falar que aí estavas na Sport TV, não é? Sim. Sport TV é o teu início de carreira? Ou fazes algo antes? A primeira vez que eu fiz rádio foi no tempo da Rádio Pirata, tu não eras nascido. Tinhas uma rádio pirata. Eu não sou do tempo Não, das eu rádios não tinha uma rádio Não pirata, tinhas? mas Alguém tinha e tu... havia a Rádio Clube de Gaia, que era no Monte da Virgem, a seguir à RTP, onde ainda hoje é a RTP, e havia a Rádio Clube de Gaia, que era uma rádio pirata, e eu com 6 anos tinha um programa de rádio. Com 6 anos? Sim. Era um senhor mais velho, que tinha mais do que idade para ser meu pai, era eu que tinha 6 anos, e era uma menina que também tinha 6 anos, e fazíamos um programa juvenil, em O que é que passa na oferecíamos... cabeça de um menino de 6 anos querer ter um programa de rádio? Não Tinhas alguém na faça- família que fazia convidaram. rádio? Não? Tinha o meu pai tinhas. na altura que fazia e o senhor que tinha lá o programa quis um menino e uma menina Fazer um programa de rádio. e eu lá fui. Dávamos livros do tio Patinhas de prémio. Isto com O 6 pagamento anos. era bom. O pagamento era bom. Entretanto, depois, aos 17 anos, comecei a fazer rádio a sério. Onde é que foi o primeiro sítio? Rádio Festival, Ok. que ainda hoje eu acho que existe e que é conhecida pelos fados. Eu fazia desporto. Depois, Rádio Placar. Ou seja, sempre fizeste desporto. Comecei a rádio fazer sério? Rádio Placar quando o Domingos Paciência era treinador da equipa B do Porto. Fazia jogos da equipa B do Porto? Fazia jogos da equipa B, mas fazia mais pivô em estúdio. Coordenava a emissão, nós na altura acompanhávamos o Porto B, o Canelas Gaia e o Vila Novense, duas equipas de Vila Nova de Gaia que tu conheces. E eu comecei a fazer rádio a sério com 17 anos. Depois Rádio Nova, depois da Rádio Nova Antena 1, depois da Antena 1 Sport TV e depois da Sport TV Porto Canal. Já falamos disso. E cá estou. Mas antes disso, espera aí, Cá que eu tenho estamos. aqui umas fotos. Não Uma faças até isso. foste tu que me arranjaste, Não faças isso. cedeste amavelmente. Não faças isso. Não, a primeira foto é fofa. Eu não trouxe Consegui moedas meter aí... para te dar, mas... Não, a primeira até foste tu que me mostraste, tem que ser verdadeira. Que é, Então. estamos a ver ali, estamos a olhar para esta, mas está a dar naquela ali, olha, podes olhar. Que é É o o Paulo, teu primeiro é o Paulo cartão de sócio. A cota não A corresponde cota, à fotografia. não, a cota já era, não Foi era, porque eu não era depois naquela comecei idade, não é? Eu depois comecei a trabalhar e como tenho a mania... Olha, que podes sou- olhar para aqui agora. Então. Eu em 95, 16 anos, aos 96, 97 eu comecei a trabalhar. Isto provavelmente foi a última cota que eu paguei, porque eu tinha a mania, e tenho a mania que sou um gajo sério, e portanto depois sendo jornalista achei que não devia ser sócio de nenhum clube. A fotografia é da escola primária.
Bons óculos, novamente. A tua vida é acompanhada de óculos? A minha vida é acompanhada de óculos desde os 3 anos de idade. E lembras-te de fazer este cartão, não? Quem fez este cartão? O teu pai? Não, sim. O teu pai? Sim. Lembro-me dos óculos, lembro-me da fotografia, porque eu nunca fui muito adepto de tirar fotografias, e é natural que depois, para ir no 7º ano, ainda usasse as fotografias da escola primária. Sim, isso muita gente fazia. Nos cartões. Sim. Eu hoje só não faço porque parece muito mal, mas ainda para ir do 12º ainda sou capaz de ainda ter tens? algumas. E era o meu cartão de sócio do Futebol Clube do Porto. Ainda durou ali uns aninhos, a última cota foi de 95. Durou, se tu tirares a cota, o meu número de sócio era o 64.001. Antes de atualizar, não é? Aqui eras o 40.000 já. Aqui era o 40.016. Sim. Estava bem lançado para qualquer coisa. Estavas, sim, grande. Senhor. Só que depois a tua profissão fez-te deixar de ser. Achei que devia. Nunca escondi que era portista, aliás, é por isso que estou aqui, seguramente. Desconfiei sempre dos jornalistas que não têm clube e que fazem desporto. Mas quando comecei a trabalhar mais a sério, achei que não devia ser sócio de nenhum clube. Muito bem. Tu já falaste aqui como é que foi o teu percurso, não é? Mas tu tens aqui umas fotos. Tu não tens Instagram primeiro, não é? Apresentamos ali como só tens Facebook, ainda és dos antigos. Mas temos aqui umas fotos que eu fui apanhar ao teu Facebook com o a trabalhar Rui, no Dragão. Que ainda hoje trabalha na Medioluz. É verdade, trabalha assim no áudio. Faz muitos jogos Sport no TV, Dragão. sim. Isto é Sport TV. É. Aqui sinto que caprichavas mais no fato para trabalhar. Era obrigatório. Era obrigatório? Era. Na altura tinha que usar fato? Havia esse código de conduta ou esse código de vestimenta, se quiseres. Hoje já não é bem assim? Hoje é diferente. Aqui fato outra vez. Sim, que sempre. Com Álvaro Pereira. E a Diana Fontes atrás, que trabalha no Futebol Clube do Porto, sim. Assessora do Futebol Clube do Porto. E muito mais cabelo. Sim, também. Demoravas mais horas a pentear-te ali? Não me penteava, conforme podes perceber. Quer dizer, não tens que ser simpático o programa inteiro. Então? Não, está penteadinho. Assim. Achas? Acho que está penteadinho. Obrigado. Quer dizer, não está tão penteadinho como o Álvaro Pereira, não é? O Álvaro Pereira tinha ali algum trabalho em fazer aquela crista. Não, o meu cabelo era muito ondulado nesta fase. Consegues dar uma data a isto, não? Álvaro Pereira, época... Isto época de Vilas Boas? É no ano... Eu até acho que é no ano... Acho que isto é no Dragão Arena. É no ano anterior... Eu acho que isto é no Dragão Arena. Não é, não. Eu acho que sim. Não, isto é a saída dos autocarros, Miguel, num sítio que tu bem conheces. Tens razão, na zona mista. Sim. Aquela parede ali parecia uma parede cinzenta do Arena. Não. Porque eu lembro que há uns anos fez-se um encontro, que eu acho que não foi nesta época, que era as modalidades com os jogadores de futebol. Lembras-te disso? Sim, já há uns anos. Sim, já. E acho que foi mais ou menos por aqui. Não, mas isto é no final de um jogo internacional. Lembro-me perfeitamente. Isto é no ano do Vilas Boas. Isto, se não é no Porto Vila Real, é num jogo dessa aventura europeia. Áustria de Viena em casa, sim, qualquer coisa desse género. Deixa-me ver o que é que eu tenho mais para aqui. Tenho aqui uma, mas aqui já é no Porto Canal. Isto foi das coisas que mais gozo me deu fazer. Esta entrevista ao Folha? Primeiro pelo enorme ser humano e pelo enorme profissional que é o António Folha, e depois porque isto foi feito num contexto agradável. O Porto tinha ganho uma das 2 Premier Leagues International Cups que o António Folha ganhou. Olha, está ali o Galeno, é um dos jogadores sim, que está ali. Eu acho que este é o primeiro ano, é quando tu ganhas 5-0 no Estádio da Luz do Sunderland, se não me falha a memória, que é mesmo o Stadium of Light. E gostei muito de fazer isto. Gosto muito do Folha, ainda hoje gosto de falar com ele, já tem uns aninhos, mas foi das coisas que mais gozo me deu fazer aqui no Porto Canal, sem dúvida. Foi uma entrevista interessante. Sou suspeito, mas gostei de a fazer. Deixa-me ver o que é que tem aqui no próximo. Tens aqui umas fotos. É fotos a narrar. Sim, jogos internacionais. Jogos com o Cândido na altura, não era? Nós, como tu sabes, infelizmente não temos o direito dos jogos para dar-los ao vivo, em direto. Sim. E muitas vezes fazíamos os jogos em tempo real e depois, mais tarde, na grelha do Porto Canal, conseguíamos repor os jogos. Estou a tentar ver qual é aquele... Acho que ele era Portugal-Galatasaray. E nesta fase, sim. Eu acho que é o Porto-Galatasaray e o Porto-Roma, que é decidido pelo teu amigo Alex Telles, se não me falha a memória, num penalti, certo? Eu sou muito mau depois na memória. Guardo as coisas durante X tempo e depois desaparecem. Mas sim, são 2 exemplos. E gostei muito de trabalhar com o Cândido e fico muito satisfeito por perceber que a vida lhe vai, a ele, Cândido Costa, vai correndo bem, muito também por força, quero acreditar nisso, do que nós ensinamos aqui.
ou ajudamos Sim, a quem quer nós aprender. apanhamos aqui o início do Cândido como Sim, comentador. sim, não é? sim. Que não hoje, tem nada a ver hoje em com o dia, Cândido, não, hoje em dia tens um Com a adversário, vontade que o Cândido tem agora. hoje tens não um é? adversário à altura. Com o quê? No entretenimento. Sim, Não, o Cândido agora está fortíssimo. tornou-se um profissional da televisão, não é? Está fortíssimo. Só que ele que também cresceu muito aqui no Porto Canal, sem dúvida, e narrou alguns jogos contigo. Deixa eu ver o que é que eu tenho mais. Tenho outra foto dos tempos da Sport TV, mas acho que é do mesmo Sim, jogo da altura. É. Eu quis tirar estas fotos porque era no Estádio do Dragão. Foste ao meu calcanhar daqueles que são as fotografias. Não tens muitas? Não tenho muitas e não aprecio, sinceramente. Não gostas de tirar fotos? Não é coisa que Não é- me seduza muito. Não é a tua coisa? Não. Mas tens algumas ainda? Tenho. Senão não tinha nada para mostrar aqui. Tenho. Eu pensei nisso e pensei, bem, eu se não tiver fotografias no Facebook, de certeza Não que ele custa não me pagar convida. nada. Portanto, vou lá pôr algumas, assim de repente. Eu pensava não, que tu tenho ias algumas. apagar alguma coisa. Tenho algumas, mas tenho poucas. Não é, Ou seja, não não é és um muito, homem não de é redes muito, sociais. não é muito a minha praia, não. Mas estavas-me a dizer que ias criar um Instagram. Eu ando há 2 ou 3 anos, eu publicamente vou dizer isto pela primeira vez, eu estou à espera que o Miguel Marques Monteiro, também conhecido como Migas, arranje 5 minutos da agenda preenchida dele Para te criar um para Instagram? dia me ajudar a criar Isso não é bem Instagram. verdade. Isso disseste hoje. Está dito. Disseste hoje à tarde. Está dito. Nunca tinhas dito tal coisa. Disse hoje. Mas pronto, eu não, pronto. Então Depois deste programa, O Futebol Clube do Porto não Vais conquista os criar um títulos que já Instagram? conquistou. Há verdade, de conquistar é verdade. sempre os que vier a conquistar. sim, mas falaste como se isto já fosse uma coisa de há muito tempo. Não há Instagram, mas o que é que eu quero... já sei o que eu quero falar contigo. Estavas a falar do processo de... Agora é sério, já Desde a percebi, rádio... Paulo, sim. Não é sério nada. Desde a Rádio Pirata Sim. até... E vieste parar ao Porto Canal. Que não sei se na altura foi assim um convite que não estavas à espera. Ou estavas? Já estavas? Depende do que tu disseres que estava à espera. Eu sou, muito provavelmente, um pouco mais cedo que a generalidade das pessoas, que o Porto Canal, na altura, queria adquirir um canal de televisão. Mas longe de mim, após saber isto, achar que, ok, eu vou-me fazer ao tacho ou vou falar com alguém para ir. Não foi assim. Vieram falar comigo. Curiosamente, aquelas fotografias que tu estavas a mostrar no estádio... Foi naquele dia? É de um jogo que eu ainda hoje me lembro, que foi terrível. Não teve grandes consequências desportivas nessa época, mas é um jogo em que o Futebol Clube do Porto perde em casa com o Leixões. O Futebol Clube do Porto treinado pelo Josualdo Ferreira e o Leixões treinado pelo José Mota. E o Leixões ganha. Não sei se 2-1, se 3-2. Eu acho que o Braga do Leixões faz 2 golos nesse jogo. E eu volto a dizer o mesmo, eu tenho a mania que sou um tipo sério nestas coisas e, portanto, o flash interview numa derrota do Futebol Clube do Porto nunca poderá ser igual a uma vitória do Futebol Clube do Porto. O registro das perguntas, na minha opinião, não deve nem pode ser o mesmo. E eu lembro-me que neste dia o professor Josualdo Ferreira ficou aborrecido comigo e deixou-me a falar sozinho no flash interview. Pergunta que lhe fizeste para ele ficar... Já não me lembro, mas acho que ele não gostou. Isto é muito fácil tu perceberes. Se gostam, continuam a falar contigo. Quando não gostam, ou a resposta é abrupta, ou nem sequer há resposta. E nesse dia o professor Josualdo Ferreira deixou-me no painel do flash interview a falar sozinho e foi-se embora. Tiveste que encher uns chouriços. Não, passei, foi o que foi, mas isto para te dizer que, enfim, não foi propriamente, acho eu, pelo menos ainda hoje quero acreditar nisso. Eu, a maior parte do tempo tenho os olhos azuis, mas não quero acreditar que foi por ter olhos azuis que a determinada altura o Futebol Clube do Porto, e foi o Rui Cerqueira na altura a pessoa que me endereçou o convite para vir para o Porto Canal, não acho que tenha sido por causa da cor dos olhos, quero acreditar que foi por apreciarem o trabalho. E também porque sabiam que eras portista, não é? E também porque sabiam que eu era portista, nunca escondi, mas Sim. Nunca festejei um golo do Futebol Clube do Porto em trabalhar. trabalho, não. Claro, mas uma coisa é ter esse comportamento e outra coisa é saber que eras portista, não é? Que são coisas completamente diferentes. Para mim são. Tu ainda há pouco dizias que são. para ti é muito estranho um jornalista desportivo não ter clube. Não me acredito. Ou dizer que não tem. Não me acredito. Dizer que não Tu tem, consegues- podem dizer. Tu consegues separar as coisas. Não, para já eu conheço-os. Sim, mas isso é outra coisa. Não todos, aliás, hoje em dia. Sim, mas imagina alguém que não conheces, não é? Quando alguém diz, não me torço por ninguém. Miguel, tu para teres os fins de semana todos sacrificados, para teres que muitas vezes viajar e fazer quilómetros e estar ainda mais tempo fora de casa, para andar nesta vida tu tens que ter paixão
pela profissão, num primeiro momento, pelo desporto, porque é o desporto é no desporto que tu te movimentas, não é? Eu não gosto muito de falar em jornalismo desportivo, há jornalistas e depois há jornalistas especializados em áreas. E quem anda nesta vida tem que ter um clube, quer dizer... Não percebes a paixão pelo desporto sem clube? Percebo que possa haver paixão pelo desporto. Mas sem ter um clube, não? Eu sou jornalista pela paixão que tenho pelo desporto. Porque amanhã, se me mandares para a Ucrânia, ou para o Parlamento, ou para a apresentação de uma coisa qualquer da Bolsa, vai tu. Eu não estou minimamente interessado em ocupar outra área de jornalismo que não seja esta, porque a minha paixão é pelo desporto. Mas para mim, quem é jornalista e quem escreve e fala sobre futebol, enfim, futebol, porque no nosso país só se fala e só se escreve sobre futebol, tem que ter clube. Para ti é uma convicção? É uma convicção fortíssima. Pronto, tu tinhas clube? Eu tinha clube. Rui Cerqueira, que já confidenciaste que interessou-te este convite para tu vires para cá, também já sabia que eras portista, não é? Sim. Na altura até vens tu e o Tiago Girão. E o Ricardo Amorim. E o Ricardo Amorim, é verdade. Ainda estão cá os três. Ainda cá estamos o Tiago os três. com funções diferentes, agora diretor de informação, certo. Diretor do canal. Certo. O Ricardo... O Tiago foi polivalente, experimentou as áreas todas que há à disposição da O Ricardo continua a fazer o Ricardo, as reportagens dele, ao estilo dele. O Ricardo agora continua a fazer o que gosta, porque nos primeiros 15 dias eu acho que ele não gostava muito do que fez aqui, que era coisas de agenda, treinos e tal, ele não é virado para aí, e eu hoje também faço coisas muito diferentes das que fazia na altura quando vim. Sim, até porque tu hoje és comentador. Sim. És? Sim. És narrador, sim, mas também muitas vezes és comentador. Ainda há pouco. Sim. E as pessoas sabem que nós não gravamos isto mesmo à quarta-feira. Nós estamos a gravar à segunda-feira, tens o programa de segunda-feira, que fazes sempre com o Domingos e com o secretário, e virás também comentador. Certo. Mas antes de ir ao comentador, o teu início no Porto Canal, acredito que seja um início de alguma adaptação também, não é? Vens da Sport TV para o Porto Canal, de uma realidade diferente. Um canal terrível. Também, na altura, muito mais pequeno do que é hoje. Foi terrível. Não é? Uma realidade talvez mais limitada. Foi terrível e no início entrei em pânico. Entraste em pânico? Entrei, é verdade, entrei, felizmente, e isto dá gozo, tu construires a primeira pedra há 10 anos, vai fazer 11 agora em agosto, creio eu, que eu estou aqui. Que estás aqui. Eu vim na primeira época, ajuda-me com as datas, eu vim na primeira época do Vítor Pereira. Eu acho que 11 ou 12, sim. Tu vieste, se foi na primeira época do Vítor Pereira, vieste em 2011, época 2011-2012. Oficialmente o Porto Canal, enquanto Futebol Clube do Porto, existe a 1 de agosto de 2000 início da época do Vítor Pereira, 2011. 2011. Sim. Eu fui uns dias antes, porque o Porto foi fazer um jogo à Suíça contra o Lyon, a 26, 27 de julho, e eu na altura já viajei com a equipa para fazer uma reportagem um bocadinho mais alargada, para depois no dia 1 de agosto podermos mostrar isso aos adeptos do Porto. Mas foi complicado. Os primeiros 15 dias foram muito complicados. Acredito que também ajudaste a solidificar essa base do canal, que era um canal que estava a crescer e que precisava de mais coisas. Gosto de achar que sim, mas sim. Acho não que serei a primeira coisa indicada. também que acho que fizeste foi contratar um estagiário, ou ajudar a contratar um estagiário que era muito, como é que é dizer, muito talentoso. Que na altura não tinha 90% da responsabilidade da contratação do Miguel foi minha. Não escondo isso. 90%? Sim. Apostei muito em ti. Mas isso dá-te alguma alegria ou tristeza? Inclusive, dá-me muita alegria e fico todo contente por te teres feito à vida com nível, com qualidade, com jeito. Sim, basicamente também era o que havia. Lembro-me reportagens. Lembro-me que tu ao início também demoraste um bocadinho a adaptar-te à dinâmica da coisa, mas também estavas a estagiar, é sempre difícil cair de paraquedas num sítio onde não conhecemos ninguém, mas acho que não vão cometer grande inconfidência, mandei-te esse mail, creio eu, há relativamente pouco tempo, há um momento da tua vida em que tu estás a ponderar sair, e eu lembro-me de chegar a casa a altas horas da madrugada, tipo 2 da manhã, e mandar um mail para o administrador, que ainda hoje é o nosso administrador, que é do Porto Canal, que é o Dr. Adelino Caldeira, a mandar-lhe um mail a dizer: doutor, isto não podemos perder o Miguel,
porque isto é quase a mesma coisa que agora a equipa de handball perder o Rui Silva, é impensável. Não acredito que seja... Que sejas tão bom que a como o perda Rui não Silva. seja Eu tanta, também não acho que mas... tu sejas igual e tenhas a mesma importância. Acho que o Rui Silva deixava mais moça. Eu também acho que sim, mas de qualquer maneira quis dar ali a ideia que, e era importante, porque se eu não tivesse a convicção, aliás, não fiz isto por mais ninguém e já saiu, e Muito já bem, saíram mais percebemos porque pessoas. é que Paulo Miguel Castro está Porque é aqui, que eu não é? estou aqui? Senti-me então, em dívida e então convidei Paulo Miguel Castro. Eu até não te queria convidar agora. Até te vou fazer aqui, vou confidenciar uma coisa. O primeiro convidado deste programa foi o Rui Cerqueira. Eu sei. E eu era para ser o último. Tu eras para ser o último. Eu sei. Porque Mas eu entretanto considero... o Leixões empatou, caramba. Hã? Não. Este programa dá quando? Na quarta-feira. Isso é verdade. Aqui é um programa sincero. Sim, se o voleibol sim. tivesse sido campeão, eu claro Era o que eu queria estou aqui a alguém de dizer. voleibol a ser campeão. E fazia todo o sentido. O como é voleibol óbvio. ainda não conseguiu ser campeão. Esperemos nós que seja no Esperemos. próximo fim de semana. Sim. Não é? Há um fim de semana que o futebol e o vôlei podem ser E podem ser o campeões. jogo do handball também é importante, Miguel. Há um Para as contas finais, já? há um Sporting Porto no sábado à mesma Também hora pode ser do importante. Benfica não Porto em decide futebol. nada, mas pode ser importante. Muito Já importante decido vai para ser ti. seguramente, seja para um lado, seja para o outro, muito importante vai Então ser. há pelo menos 3 jogos muito importantes. Pelo menos que podem ser. 2 são mesmo muito importantes. O vôlei é a última oportunidade, o futebol não é a última oportunidade, mas pode já selar o campeonato. Certo. E agora o handball também é importante. Agora, desviaste-me, mas eu queria te trazer no final. Porquê? Porque o meu início é um início também que eu não sabia fazer nada, basicamente. Aqui, né? Hoje, não é que eu hoje saiba, mas sei um pouquinho mais. E na altura, quem me recebeu, tu tinhas uma função como se fosse de um coordenador, na altura, não é? Eras tu que davas os serviços, eras tu que escolhias quem fazia o quê. Na altura era uma equipa que até era eu, o Escudeiro e o Maia, que o Escudeiro agora saiu, o Maia E a também Ana saiu de outras Filipa paragens, a Ana e o Filipa Tiago Gomes Marques. também, o Tiago Marques que ainda hoje se mantém cá, entretanto os outros saíram, e ou seja, esse início é um início que eu bebo muito, não é? E na altura o Tiago Girão também, que era diretor, eram vocês os dois. No início, sim. O Girão também era um dos... Depois foi ao Dos entretenimento, que tentava à passar algum informação, ensinamento, sim. não é? Mas tu tinhas essa função de dar alguns serviços e na altura, quando eu já tinha alguma mais experiência, também tornaste mais narrador do que eras na Sport TV, Sim. já vais perceber onde é que eu quero chegar. Eu fico muito ligado ao basquete até por tua causa. Eu era o repórter de pista do basquete, fazia as peças do basquete, numa altura que o basquete até estava a passar um momento complicado que tinha acabado e depois voltava com o nome Dragon Force. E uma das primeiras narrações, que é por isso que estás aqui, né? Nós estamos a dar a conhecer o narrador do Porto Canal da Futebol Clube Porto TV. Uma das primeiras narrações que me fica na memória, tu vais ter muitas e eu até me lembrei de outras, mas não é fácil ir buscar narrações bem antigas porque o processo de armazenamento do canal já mudou várias vezes. Vais mas a buscar primeira narração o Dragon Force Iliabon. é o Dragon Force Iliabon, que é o sexto de Miguel Queiroz, Da que eu estava a Proliga. fazer esse jogo. Se calhar muita gente está a ver agora o programa, que até é mais nova, se calhar nem sabe deste jogo. Era na altura que o Porto jogava com o nome Dragon Force, porque o basquete tinha acabado, estava ali num processo de renovação. Ele chorou. Eu choro no final desse jogo, chorou. mas para pegar no assunto narração, acho que dá para ver esse momento. Lembras-te mais ou menos? Do jogo? Não, desse momento do sexto. Lembro, foi no fim do Miguel Queiroz, com o Miguel Miranda a comentar, um Deixa eu ver step também. back do Miguel Mas Queiroz. concordas que num top 10 é um dos momentos mais emocionantes? É, em termos de Então emoção, vamos ver. sim. Está aprovado pelo Paulo? Em termos de emoção, sim. Vamos ver. Tem aí? Espero que tenha. Ferraventura é o jogador que vai colocar a bola. Miguel Queiroz é o 44 do Futebol Clube do Porto. Se este que dá o campeonato, pode dar o campeonato e dá mesmo. O Dragon Force é campeão da Proliga, campeão nacional. Valeu o sexto de Miguel Queiroz, a 5 final. Bonito. Miguel Queiroz que ainda se mantém no Porto, Sim. a jogar basquetebol. Aliás, é um dos melhores Isto foi festejado como tu festejas um campeonato nacional. Sim. Lembrar que aqui o Porto jogava na Proliga, Sim. que é considerada a segunda liga do basquetebol, diga-se assim. Um projeto muito engraçado com miúdos portugueses. Sim. O João Torrier, conforme Eu digo João queiram, Torrier, mas pronto. ainda está cá também, fazia parte desta equipa. O João Galina, o Pedro Figueiredo, que trabalha aqui no Futebol Clube do Porto, também jogava. O Moncho era treinador, Sim. o Ferraventura, Isto o é Bessa era o último jogador mais velho. Sim. Era o capitão da equipa. Era o na capitão da altura. equipa. Muitos destes jogadores fazem a transição para a Primeira Liga depois, não é? Sim. Já com o nome Futebol Clube do Porto. Sim, mas tu vês isto, quer dizer, estes são os festejos próprios de qualquer campeonato nacional.
E foi uma coisa marcante, até, e mais para ti, acredito, porque tu tinhas, para além de acompanhar os fins de semana todos os jogos deles, tinhas relações pessoais com eles, que eu não tinha. Acho, assim, sim, mas nós acabamos por criar isso porque eu fazia os jogos todos do basquete, não é? Sim, e essa cumplicidade é saudável, até porque nós partilhamos muitas vezes mais ou menos o mesmo espaço, e torna-se inevitável tu criares laços com algumas pessoas. O Pedro Bastos, que agora está na Alvarense, se não me falha a memória, mas sobretudo tens muitos jogadores na Liga Principal de Basquete ainda, uns a jogar mais, outros a jogar menos, mas foi muito interessante. Este para mim, e já que eu... Não é? Mas tens outro também coisas no basquete, Qual? Que é o ano em que tu entrevistas, e nunca mais me hei de esquecer, tu fizeste uma reportagem muito engraçada com uma música da Marisa, se não me falha a memória, a propósito do título que o Porto ganha no basquete, que veio ganhar ao Benfica no ano do Troy. Sim. E nunca mais me hei de esquecer da memória de tu a entrevistares o Alberto Fontete, que era um poste espanhol que tinha 2,20 metros ou 2,14 metros, 15, 16, e eu esticadinho. E tu a entrevistá-lo é algo que nunca mais me esqueço. Parecia pai e filha a falar numa flash interview. Para além deste, assim, tu tens muitas narrações míticas, quando o Porto é campeão, não é? Aquele berro final que já tiveste muitas vezes, e felizmente o Porto já foi muitas vezes campeão em muitas modalidades aqui, mas há outra que eu também veio-me logo à memória, talvez por ser o Quintana, que eu sei que era um jogador que tu tinhas uma ligação até sentimental um bocadinho maior que muitos outros. Era o único jogador com quem falava, ainda com assiduidade, com quem trocava mensagens, com quem tinha confiança para ter algum tipo de conversas. E lembro-me, acho que toda a gente se lembra, quem acompanha o handball do Porto, aquela defesa frente ao Quilo, que depois acaba no golo de Rui Silva, Sim. Que para mim é um dos momentos épicos também. Sim, sem dúvida. Acredito que já viste muitas vezes. Sim. Que até tenhas um certo orgulho desse momento, não só pelo que eles fizeram, mas também por seres tu a voz daquele momento. Não, orgulho em poder ver, não. Desse ponto de vista, não, sinceramente. Orgulho em poder ver, sim. Orgulho em perceber o que aconteceu, muito, porque ainda hoje eu acho que pouca gente faz ideia do que é o Futebol Clube do Porto, que não tinha história internacional na altura, ir ganhar a um pavilhão de uma equipa em que se calhar 2 ou 3 jogadores pagavam a equipa toda do Porto e que tinha ganho 5 Ligas dos Campeões. Tudo o que não seja futebol, e eu tenho pena, e tu sabes que eu, se me derem a escolher entre ir ao... Sabes que eu sou o maior fã que existe do Sérgio Conceição, mas também sabes que se me derem a escolher entre ir ao estádio e ir ao pavilhão, sabes que eu prefiro ir ao pavilhão. E, portanto, tenho muita noção da realidade daquilo que nós somos, quer o Futebol Clube do Porto, quer o desporto de pavilhão em Portugal, comparado com outras realidades. E aquilo, para além de ter sido, por razões pessoais, num dia muito feliz para mim, foi um momento marcante da história do Futebol Clube do Porto. Não se transformou num título, não tens uma taça no museu por causa daquilo, mas aquilo foi um feito extraordinário. Então vamos lá ver. Eu sei que muitos de vocês já viram, mas não quero demais. Defesa do Quintana e depois o gol do Recife. Se a gigantaria... Jogo passivo, assinalado, tem que rematar a formação do Quilo. Quintana evita! Não consegue marcar a formação do Quilo. 20 segundos para o final do jogo. Agora peço eu, Paulo Miguel Castro, que estes 20 segundos o Futebol Clube do Porto tenha a felicidade. Eu já peço só que não perca a bola porque o empate é histórico. Fábio, Rui Silva. Que bem que vinha uma falta. Fábio, Rui Silva, atira, golo! O Porto ganha! Golo do Porto, vitória na Alemanha, vitória contra o Quilo, faz história a formação do Futebol Clube do Porto, é uma vitória estratosférica da equipa de handball do Futebol Clube do Porto, é sem dúvida a melhor vitória do handball português, a melhor vitória do handball do Futebol Clube do Porto. Paulo Miguel Castro, sem espinhas, a defesa brilhante do Alfredo Quintana, ainda a bola não tinha transposto a linha de baliza. Aqui, tu e o Manel que é o comentador
do handball, para quem não sabe, já não estavam ali em modo narradores-comentadores. Já era ali um modo adepto. Eu não. O Manel, sim. O Manel Salta-te ali uma frase. Já peço que já não percam a bola. Sim, numa lógica de benefício do Porto, já claro. Estavas a fazer pedidos. Eu tenho um problema, que eu acho que é um problema neste tipo de coisas, e para quem tem que transmitir. Eu acho que me preocupo sempre mais em transmitir a veracidade, se tu quiseres, do jogo e até algum conhecimento de algumas situações do jogo, do que propriamente a emoção. Tudo o que tem a ver com emoção, eu tenho muita dificuldade em perder, como é que eu te vou dizer, a compostura, se tu quiseres. O Manel é completamente diferente. O Manel Mendes, que ainda hoje faz o handball connosco, é capaz de se levantar e dar um pontapé numa cadeira. É capaz de bater com os papéis na mesa e dar um soco na mesa e vibra muito mesmo, sofre. Felizmente o handball do Futebol Clube do Porto já teve vitórias brilhantes nos últimos tempos e ele arranja sempre forma de as festejar como se fossem as últimas. E eu não. Tenho que perceber, não é pela emoção, é por perceber o que é que aquele momento pode significar para o adepto do Porto que está em causa. E depois, por uma questão de bom senso, quer dizer, este golo nunca pode ser narrado e nunca pode ter a mesma importância do 1-0, ou do 1-1, ou do 2-1. Claro. Mas tenho que, eu não lhe vou chamar representação, tenho que subir 3 ou 4 níveis da minha frequência normal para transmitir algum tipo de vibração. Porque talvez se tivesse trabalhado só no Porto Canal e tivesse única e exclusivamente focado sempre no Futebol Clube do Porto, talvez hoje pudesse estar aqui a dizer uma coisa diferente. Mas como passei por outros sítios, com outros registros completamente diferentes daqueles que nós temos aqui, fico muito agarrado à parte racional. Eu sou muito racional. Eu em 43 anos, e ainda me lembro perfeitamente de assistir à vitória de 87, miúdo, com 8 anos, mas lembro-me perfeitamente, e de ter saído de casa para ir festejar para a Avenida dos Aliados, lembro-me de me levantar a meio da madrugada para ver o Porto Panharol, lembro-me dessas coisas que são a história do Futebol Clube do Porto e o que começou a transformar o Futebol Clube do Porto numa potência do futebol mundial, mas sou extremamente racional. Ao ponto de te dizer que acho que só uma vez estava no estádio a trabalhar, mas naquele momento não tinha qualquer tipo de função, portanto podia ter feito o pino, podia-me ter agarrado a alguém que não conhecesse, podia ter feito 1001 coisas, mas a única vez que eu acho que tive mesmo um comportamento irracional, não medido, foi no golo do Kelvin, que estava na bancada de imprensa do estádio, e aquilo aconteceu e eu subi e desci as escadas para aí 5 vezes sem parar. Assim só, sem fazer barulho. Sem fazer nada, só assim. Foi a única vez. Porque de resto acho que tenho por força do meu feitio também, um autocontrole muito grande neste tipo de coisas. Agora tento é perceber que tipo de momento é, o que é que representa aquilo e obviamente, quer dizer, os títulos têm que ser festejados com exuberância. Muito bem, nós vamos fazer ali uma corridinha nas escadas e já voltamos. O intervalo é curto, é só para o Paulo manter-se tranquilo. Até já. Já demos a corridinha, o Paulo agora está mais calmo. Estás calmo? Estou. Gostas de joguinhos? Eu sou muito competitivo. Tu tens, sim, não queria falar disso. Tenho um mau feitio. Fizemos um jogo de pádel que tenho um mau feitio, tenho um mau feitio. Tu não gostas muito de perder, não é? Não, detesto. Então pronto, vou tentar. Mas neste tipo de coisas, como sou tão mau, tenho um grau de tolerância muito grande. Okay. Portanto, estás tranquilo, não corres risco de vida. Podemos avançar, se achares bem claro. Vamos ver. Sim, vamos avançar, Paulo. Enquanto ele está bem disposto, vamos aproveita.
Aí está o quiz da voz. Temos que é? esconder? Quer dizer, sim, para não ver Vertical qual é. ou horizontal? Como quiseres, Não, como eu gosto quiseres. de cumprir as regras. Porque parece que a minha voz brasileira preferida está de volta. É verdade? É verdade, voltei. Muito bem. Então porquê é que voltaste hoje? Foi um pedido especial seu. E por conta do nosso convidado, mais do que especial também. Ui, Muito obrigado. Estamos a dar graxa hoje. Muito bem. Obrigado. Vós, temos aqui uma pequena competição entre Miguel Marques Monteiro e Paulo Miguel Castro, correto? Correto. Eu ia acrescentar que costuma ser sobre o convidado, mas como o convidado não foi atleta profissional, vamos fazer perguntas sobre o Futebol Clube do Porto, correto? Exatamente. Futebol Muito bem. e modalidade. E modalidades, ou seja, Futebol Clube do Porto, modalidades e futebol, não é? Perguntas variadas. Ou seja, futebol é uma modalidade, não é? Mas costuma-se dizer assim, futebol e as Modalidades outras como modalidades. handebol. Então vamos embora. Antes que se perca mais tempo, Paulo Miguel Castro, o homem das modalidades, aqui vai provar. Pronto, estragaste Que- agora. Ei, não digas. És considerado o homem Vamos jogar. do pavilhão, o homem do Dragão Arena, Vamos jogar. o homem das modalidades, vamos ver se assim é. Vós, qual é a primeira pergunta? Vamos lá. Então, Em que ano o Futebol Clube do Porto disputou a primeira final entre clubes portugueses numa prova europeia? futebol. Exatamente. Ok. Ei, tu sabes isso? Em que... Hã? Não, eu não sabes. sei, eu queria saber qual era a modalidade. Sabes. Em que ano o Futebol Clube do Porto disputou a primeira final europeia? Sim. Tu sabes isso? Entre clubes Foi- portugueses. Então, entre clubes portugueses. Sim. Estamos a ouvir o Então, mesmo, portanto Entre tu clubes sabes. portugueses, penso que só houve uma. Primeira e única final, exatamente. Paulo é mau em datas, pá. Sou um péssimo. Paulo não é Aliás, datas, pode eu falhar. sou tão péssimo que Paulo, continuo a achar... começa por 2 e depois é 1-0. Eu sou tão mau que continuo a achar... Queres que eu mostre primeiro? Primeira Que- final entre clubes portugueses. Então mostra, Eu mostra. sou tão mau que continuo a achar que tenho pai 30 anos. Mostra. Paulo diz Tu 2010. enganaste-me. Miguelinho diz 2011. É 2011. Ponto para o Miguelinho, 2011. Miguelinho! Mas Enganei-te. Disseste que começava num 2 e acabava num 0. Não, que assim Eu era achava que era 0. 2011 porque isso é o último ano em que eu estou na Sport TV. Não pode É ir o ano pelo- do Vilas não pode ir Boas. pelo que eu digo. Pois já percebi. Vamos em frente, Paulo Miguel Castro, para a segunda pergunta. Eu não disse que acabava em Disseste que 0. isto está gravado. Está gravado. Não vais desgravar Está porque o gravado. programa já está quase a acabar e tu não vais... Está gravado. Até porque eu vou-me embora e tu ficas sem convidado. Imaginem se não tivesse vão perder. E tu Vamos disseste embora, que- avançar. quer dizer, Vós, vamos ultrapassar isto. Vós, qual é a segunda pergunta? Em que data foi inaugurado o Estádio das Antas? Data completa. Ei. Dia, mês e ano. Dia, mês e ano? Exatamente. Estádio das Antas? Exatamente. Tu sabes? Eu não sei. Claro que Data não. de inauguração. Vamos, pronto, o que ficar mais próximo do ano ganha. É isto. Claro que não. Ano em que foi inaugurado o Estádio das Antas. Então, o Dragão foi inaugurado. Quer dizer, ninguém me pergunta quem é que O está Dragão a jogar foi a final inaugurado do em Campeonato 2003. Nacional de Voleibol Italiano. É só sobre o Porto. O Dragão foi inaugurado em 2003. O Estádio das Antas, eu não sei em que ano foi inaugurado. Foi em 1900 e... Dá-me uma dica, Paulo. 1900, pá. 1900 e... Olha, eu apaguei, eu limpei isto tão bem que nem sequer estou a conseguir escrever. Não dá, esta toalhita que nos deram não é aquela coisa, não podemos passar. Olha, vou meter isto para tentar ficar próximo. Estás? Não? Mas não foi isto, pá, não foi isto. Eu devia saber isto, achado. Vamos dizer apenas o ano? Hã? Não, é quem ficar mais próximo da data, ou seja, quem acertar o ano, não é? Eu vou dizer apenas o ano. Vou arriscar só no ano. Paulo, isto é um programa de televisão, Paulo, tem que ter andamento, Paulo. 1971? 1950? Ganhou outra vez ele. Foi no dia 28 de maio de 1952. Claro. Isto, enfim. Ponto para o Miguel. Claro! Aí está, olha, tenta limpar com os dedos que isso não vai... 2-0. Eu devia ter percebido. 2-0 para o Eu já te Miguelinho. conheço há alguns Parece um anos. jogo de pádel 2 de manhã, pá, isto está a correr bem. Eu já te conheço há alguns anos e devia ter percebido que tu convidaste-me precisamente à espera deste momento. E Vós. feito nabo, Vós, vim cá. vá, vamos em frente, não nos deixemos enganar pelo convidado. Até o momento, Hã? quantos títulos tem a equipa de handebol do Futebol Clube do Porto? Peraí, olha, eu não sei esta. Não, nem eu, não. Tu não sabes quantos Não. títulos tem o handball do Porto? Não.
Mas acho de saber melhor que eu. Se me perguntares quantos golos marcaram os jogadores do Quantos Futebol títulos? Clube do Porto na sexta-feira contra o Boa Hora, eu ainda Quantos sei. títulos, Paulo? Agora. Quantos títulos? Olha, vou meter aqui uns quantos títulos. Temos uns títulos de campeonato, não é? Estamos em títulos de campeonato, vós? Ou estamos em Todos títulos os títulos, no Todos os geral. títulos. Taças e campeonatos. Todas as competições. É. Ah, ok. Taças e campeonatos. Vá. Vai assim. Eu ainda não pus, portanto não mostro Podes, já. não mostro já. O Porto nunca Pessoal lá em tinha casa feito também pode jogar. dobradinha Até porque o meu concorrente é um concorrente que pensa Não. muito. Sim, mas... Demora a dar a sua resposta. Mas não sou, E não vamos sou ver o grande que é que vai espiga sair nestas daqui. coisas. Vamos lá, Paulo, isto não é. Aquilo que interessa não é ganhar ou perder. Também é verdade. É proporcionar um bom. Quantos? 14? Em todas as competições? Eu se calhar exagerei. 50! Ponto para o Miguelinho, 42 títulos no total. Em todas as competições, Paulo. Todas as competições só tens 3. Oh, Paulo, então o handball, O só em handball- campeonatos há O pouco tempo handball ganhou o quê? Ganhou 7, o hepta campeonato, Só aí foram 7. 7. Mais Não é? 3 do Magnus, 10, acho Está eu. bem, mas há muita vida para trás. Não há assim tanta. Vamos O embora. Magalhães ganhou o primeiro do reinado do Mas foram do 40 e tal, presidente. foram 40 e Pois, tal. opá, ok. Há eu esta supertaças. parte- Pronto, é assim, eu vou-te deixar, eu estou-te a deixar brilhar, tu é que ainda não 3-0. percebeste. Isto, minha Nossa Senhora. Vamos, Próxima pergunta. vai. O Estádio do Dragão tem capacidade para quantos adeptos? Uh, 48.800. 50.033 adeptos. Pensava que era menos. Estava Não sei. na dúvida de 49 ou 48. Eu, por acaso, quando tu disseste 48, eu achei, tem razão. Ai, Mas- ponto para o Paulo. Fico feliz com este ponto. Eu sinto que vou ter um convidado mais bem disposto. 3-1. Pelo menos, Não, 3-1. não disfarça a minha falta de Vou talento apontar aqui. para isto. Vamos à próxima. Próxima pergunta. Quantos jogos já foram realizados no Dragão Arena? Paulinho, em que ano é a inauguração do Arena? Ai, agora está... Olha, diz-me que a final europeia entre equipas portuguesas Dez. começa por 1-2 e acaba num 0. Eu não disse isso. Disseste? Quantos jogos já está foram realizados no gravado. Dragão E Arena? agora Quantos vem-me jogos pedir foram ajuda. realizados no Dragão É que Arena? ainda por cima eu esta ganhei. Quantos jogos? Pá. Olha, até fiquei sem tampa. Está a ficar nervoso. Estás a ficar nervoso. 500 jogos. 999 jogos. Ou seja, no domingo, no voleibol, o Dragão Arena chega aos 1.000 jogos. Claro. Esta resposta devia valer 5 pontos. Era, mais nada, só porque acertaste. 3-2. Vamos vós. Quantas perguntas faltam? 1, 2, 3, 4 perguntas. Então vamos em frente. Ele já está com vontade de ir à casa de banho. Vamos. Qual foi o resultado da final frente ao Bayern de Munique que garantiu ao Futebol Clube do Porto o primeiro título europeu de futebol? Isso vamos ter um empate técnico. Eu 2-1. não consigo escrever, mas é 2-1. 2-1. Esta está fácil. Eu não mostraste primeiro que eu, mas sim. 2-1. Não, eu também não confiei que sabias. Sim. 2-1 vós. 2-1. Essa era 2-1. fácil. Resposta correta. Pronto. Está 4-3. Um ponto para cada. Tenho que limpar com as mãos que já não consigo Mais. escrever. Quero mais. Estou embalado. Em que ano foi o primeiro título nacional da era Pinto da Costa no futebol? Em que ano foi o primeiro título de Pinto da Costa como presidente? Sim. Como presidente, já. Como presidente. Primeiro título de Pinto da Costa. Podem dizer a como... época para facilitar. época. Eu de repente Hã? nem sei em que Estão ano a é que dizer a estou. época? Estavas a dizer a época? Que época que está? Não, agora vais dizer. Está aqui um repórter de imagem a querer... Qual é a época? Diz lá. Diz alto. Diz alto. 2-3? Diz alto. 82? 2-3. 82 é a tua aposta? Tá Hã? perto. 82? Não é 82? Não é 82. Mas não é muito longe disso. Querias me enganar, tu, pá. Primeira... O que é que vais meter? Quer dizer, tu estás a ficar um artista. 84. 84, 85. Ganhei eu, então. Ponto para o Miguelito. Vocês têm que rever as regras. Tu dizes época
Eu ponho época, ele põe só o ano e ganha. Não, eu meto sempre o primeiro ano da época, 84-85, como era óbvio. Certo, siga. Próxima pergunta, preparados? Quantas faltam? 2. Então o Paulo, na melhor hipótese, pode empatar. Olha, ele A vai próxima é muito És fácil. um calculista. Vai. Qual o número da camisola do Draco? Tu sabes isso. Oh, é óbvio. Não faço ideia. É óbvio. É óbvio? Sim, qual é a camisola, né? Qual é aquela camisola? Muito bem, muito bem. Agora não era lindo, agora Qual é, vós? Camisola número 10. Eu também estava 10, eu estava aqui a apagar, mas era 10. Vai, vamos à última. Vocês viram o dele? Vamos à última. Não, toda a gente viu, por amor de Deus. Viu? Eu mostrei. Estava Ele só com mostrou? Mostrei. A sério, ele mostrou? Sim, vamos ao VAR. Mostrou? Se for preciso, Não, mostrei. Chama o VAR. Eu pensava que isto ia ser menos intenso do que está a ser. Qual é a última? Última pergunta. Vale, Então. vale a dobrar, não é? Agora vale 2. Está. Ainda posso ganhar por um. Anda, estás a ganhar por um. Está 6-3? Como é que ganhas por um? Que 6-3? Não empatamos, está 6-4. Vai, vós. Qual foi o maior número de adeptos presentes no Dragão Arena? Em uma competição qualquer. Quantas pessoas estiveram presentes no Quanto é que Dragão leva o Arena? Dragão Arena? Chega a 3? Chega a 3? Chega a 3 mil? Chega. Chega a 4? Não. Estás-me a enganar? 3 mil. Eu estou com dificuldade. Espera aí que eu ainda não mostrei. Eu já ganhei. Não ganhaste, não. Já ganhei eu. Não, já ganhei o total. Um funcionário do Porto Canal não saber quantas pessoas Já leva ao ganhei Dragão o Arena. total. Esta é a dobrar. Eu quero escrever Já 2050, ganhei o mas não total. estou a conseguir. Então disseste que... enganaste-me então. Foi como tu na anterior. Bem, parecia que não chegava a 3 mil. 2050 é o número que eu quero pôr. Qual é a voz? Aqui em baixo. Qual é a Foram voz? 2.237 pessoas. Me enganou. Pronto. Mas pronto. Paulo, A lotação é 2200. olha, as palmas são para ti, Paulo. Tu queres um vencido com dignidade. Vencido com dignidade. Um Grande vencido joguinho. com dignidade. Voz, muito obrigado pela presença. Eu que agradeço. Até a próxima. Já tinha saudades desta voz e já não ganhava isto há algum tempo. Pá. Eu não sei se quando sair daqui Ai. se não vou meter uma providência cautelar. Quanto tempo de mas- programa temos? Não sei. Mas ainda tenho que ter tempo para te dar uma prenda, sabes? Eu tenho Pois, sempre dás a toda a gente, tenho sempre não é? Parecia mal não dares a mim. pagamento, não é? Espera aí. Está aqui a tua prenda. A tua prenda também é este saco. Eu fui à loja do Futebol Clube do Porto. Muito obrigado. Achei um bom embrulho, não é? Que é este saquinho. Um belo embrulho. Quando fores fazer o teu desporto, Azul, seja qual for a como modalidade. mandam as regras. Pronto. E lá dentro tens outra prenda, E porque queres que eu- achei que era indicado para ti. queres não que é eu nenhuma, abra? Claro. Não é nenhuma partida, nem nada disso. Atenção. Mas também se for, tenho que me sujeitar, não é? Nós Não, quando não. vamos à casa dos outros. Não é, não. Achei uma prenda bonita. Muito bem, gosto. Tinha uma bola bonita de basquetebol. Sabes que eu, ou ao sábado ou ao domingo de manhã, Vai jogar? normalmente um 2 contra 2 de categoria. Ou seja, tu jogas bem É a basquetebol. parte mais bonita. Vocês já não jogam aqui no Arena, Não, pá, não? Vocês jogavam, os jogávamos, funcionários mas jogavam depois, aqui. antes curiosamente, ainda esta semana me fizeram essa pergunta. Não, jogávamos uma vez por semana no horário do almoço, mas entretanto, eu até acho que foi antes da pandemia Que acabou. que a coisa parou. Há 10 anos de diferença entre nós os dois, não é? Mais ou menos. Sim, acho que sim. Quando ofereces uma prenda a alguém, tira o preço por uma questão de educação. Atenção. Deixa eu ver quanto é que ela custa. Não, assim já dizemos às pessoas, deixa eu ver. Faz 14,90, atenção. publicidade aí à É uma loja. bola bem bonita, E o saco também passou é a custar bonito. 14,90. E atenção que os sócios têm desconto. É? Mas não vou jogar com ela. Vou Vais guardá-la. guardar? Achei que era... Vou guardar. Achei que ias gostar. E gosto, muito obrigado. E o saquinho também é útil. Isto mais museu. O isso saquinho, vou espero guardar. que, sei lá, um dia vais Vou guardar ao lado... fazer um desporto. Vou guardar, sabes aonde? Ao lado da camisola do Alfredo Quintana. Tens uma lá em casa? Tem. Uma camisola dele num jogo da Liga dos Campeões. Então, E se calhar muita gente Fica não num sabe, excelente local. os tais jogos que estavas a falar de basquete dos funcionários à hora do almoço, o Alfredo chegou a aparecer em alguns. Eu contei isto ao Ricardo Amorim no documentário que ele anda a fazer. O Alfredo, se quisesse ser jogador de basquete, podia ter sido jogador de basquete. Era. Mas estou a falar a sério. Acredito.
tinha uma qualidade incrível para a prática de qualquer desporto, handball, basquetebol e pelas características acredito que o voleibol também. E o Manas também. Mas jogava muito. Com o Alfredo era impressionante em todos os capítulos. Sr. Paulo Miguel Castro, muito obrigado por ter estado cá. Muito obrigado por um dia ter contratado um estagiário que não tinha assim tanta qualidade. Tinha. E muito obrigado por levar emoções. Tanto tinha que depois, uns anos mais tarde, veio saber que tem. Sim. E continuar a levar emoções a este pessoal que nos está a ver. Sim, andamos sempre um bocadinho à boleia daquilo que as equipas depois fazem. É só isso que pedimos. Mas vamos a isso. Muito obrigado. E já passou, Paulo, já perdeste? Não perdeste. Eu ganhei. Ganhaste. Um abraço, meus amigos. Ganhaste bem. À próxima voltamos sempre em grande e eu não prometo ganhar o próximo, mas este já está. Tchau, Paulo. Tchau, um abraço. Ai, uma caneca, pá, tenho que arranjar uma caneca.